Não é infrequente a gente receber depoimento, queixa de pacientes dizendo: bom, eu tenho que ir para a FIV, não tem jeito, mas eu tô morrendo de medo da estimulação. Tem muita coisa escrita na internet que às vezes não procede, mas nós vamos destrinchar queixa por queixa, das mais frequentes às menos frequentes, para você entender o que pode ser que aconteça com você na estimulação. A primeira queixa mais frequente é dor, ou medo da dor. Medo de aplicação do remédio na barriga. Bom, a primeira pessoa que eu não vou poder discutir nunca é a paciente que tem terror de agulha. Para essa paciente vai ser difícil mesmo. Apesar da agulha ser minúscula, fininha, o local de aplicação na barriga não ser um lugar doloroso, tem paciente que tem horror de agulha, não interessa. Então, essa paciente vai sofrer. No geral, se você não tem medo de agulha, a aplicação é bem pouco dolorosa, bem pouco relevante. Principalmente no começo da estimulação, no final pode ser que a barriga comece a ficar um pouquinho mais cansada dessa aplicação e fica mais desconfortável. Tem gente que sente dor da estimulação ovariana mesmo, os ovários ficam grandes, isso é meio dependente da quantidade de folículo que você produz. Normalmente, quanto mais folículo que você tem, mais feliz você vai ficar, porque a sua taxa de sucesso vai ser maior, mas mais desconforto pode ser que você tenha. Na primeira semana do tratamento, os primeiros 5, 6 dias, habitualmente a paciente tem pouco sintoma. No final, quando os ovários estão ficando maiores, a sensação é que é um peso na barriga, uma fisgada quando levanta, a calça fica mais difícil de abotoar, tá? Essas são as queixas mais frequentes relacionadas à dor. Existe a questão da sensibilidade individual de cada indivíduo. Às vezes tem gente que tem mais tolerância à dor e tem gente que tem menos tolerância. Então, se você for mais tolerante, você vai normalmente passar por essas etapas com mais facilidade. Outra queixa frequente: engorda? Não engorda o tratamento. Nós podemos, no final, quando os ovários estão grandes, a gente tem uma tendência a reter líquido, como na troca de anticoncepcional, é frequente. Essa retenção de líquido não pode passar de 2 quilos, tá? E é infrequente. Então, a maioria das pacientes falam: eu notei que eu tô com a minha barriga um pouquinho mais estufada, aumentei 2 quilos na balança. Assim que termina a estimulação, e se a menstruação vai acontecer, porque a gente já não vai transferir embrião direto, normalmente esses quilinhos já vão embora na menstruação e a gente já volta ao normal. O que é muito comum é que a paciente que está sendo submetida à FIV agora, frequentemente ela está tentando engravidar há 3, 5 anos, ela está super estressada, ela está tendo problema no casamento, ela está depositando toda a esperança dela naquele tratamento. Então, do primeiro dia que eu dispensei ela daqui com todos os remédios, ela vai ficar muito ansiosa pelo próximo ultrassom. Ela vai ficar sonhando que apareça óvulo, que os óvulos sejam de boa qualidade, que os embriões se desenvolvam bem. Então isso é estressante emocionalmente, isso pode fazer com que a gente coma mais e se agrade mais com barras de chocolate durante o tratamento, e isso sim engorda. Então a gente tem que se cuidar, porque o ganho de peso nesse momento, antes da transferência acontecer, não é bem-vindo, tá bom? Irritabilidade. Tem gente que diz: eu fiquei numa TPM constante. Pode acontecer. A maioria das pacientes acham que é uma TPM de leve a nenhuma, uma TPM leve a moderada. Nós podemos ter uma sensibilidade maior, ficarmos mais chorosas, tanto pelas questões sociais do tratamento e do estresse que ele gera, do que também pela ação hormonal, tá? Nem sempre é só a ação hormonal. Ansiedade é natural do tratamento, ainda para as pacientes que estão só congelando óvulos. Se ela não tiver muito óvulo, ela não vai ter êxito no futuro, então ela fica estressada com aquilo. Ela quer vir no ultrassom logo, não passa o tempo, a punção não acontece nunca, então isso pode causar desconforto. No geral, de 10 pacientes que começam um tratamento comigo, 5 dizem que não tiveram nada ou quase nada, ou seja, 50%. Passam aqui a passeio. 5 pacientes referem que tiveram algum grau de efeito colateral.
acharam ruim a aplicação, tiveram dor de cabeça, a mama ficou meio inchada, ganhou um pouco de peso, mas a maioria delas fala, olha, os efeitos colaterais são leves, são suportáveis. Poucas pacientes têm efeitos colaterais intensos. Para essas pacientes, os efeitos colaterais intensos que podem ser tratados são os dolorosos, né? Então eu tô com dor no ovário, eu tomo um anti-inflamatório, um analgésico, não tem nenhuma contraindicação de uso de nenhum remédio sintomático que interfira na estimulação da ovulação. Então tá tudo bem, a gente pode tratar. Agora eu fiquei com TPM, fiquei irritada, isso é meio intratável. Nós vamos precisar cercar você de muito cuidado e atenção, porque isso é intratável. Tem gente também que tem muito medo da dedicação que vai se precisar ter durante uma estimulação para FIV. Então eu vou precisar ir 20 vezes, eu vou precisar ir todo dia. Não, não é assim. Na estimulação do início da FIV até a punção, a gente vem de 3 a 5 vezes aqui no FIVMed. Esses intervalos no começo são maiores e depois ficam mais curtos, mas 3 a 5 vezes. Todos eles, exceto a punção, você vem e vai embora, pode voltar a trabalhar. Frequentemente eu atendo essas pacientes que têm compromissos de trabalho intensos bem cedinho. Ela sai daqui 7 e pouco da manhã, 8 horas ela tá no trabalho, e isso não vai causar nenhuma consequência maior na vida, na logística dela. Tem algumas pacientes, e sempre na punção, nós vamos precisar tirar o dia de folga, né? Eu vou dar um atestado, na punção não é possível trabalhar. Então, de toda a estimulação que vai durar mais ou menos de 12 a 14 dias, só um dia de folga de atestado, o resto é uma estadia aqui de mais ou menos 30 minutos. E saber de todas essas informações pode fazer com que você vá para o seu tratamento sem tanta angústia. É tudo que a gente quer. Até mais!